causou em mim frustração, decepção, não causou. Porque todas as vezes que Deus me fez falar sobre, vou dizer assim, o que é pior do que o profeta profetizar? É vida ou morte? Morte. Já profetizei algumas vezes, aconteceu às vezes que eu falei. Eu já me deu, também eu não falei não. Já profetizei, Deus mandou, não, profetiza, soltei no outro ano, aquele mesmo mês, que Deus, aquele mesmo dia que Deus havia falado profetizar, o cara morreu. O outro foi o mandaram meus filhos. Orando para salvar, o abençoado não quis, né? Falei com ele, não quis, começou a ameaçar minha filha, falei que ia acontecer com o lá, andando de fuzil de granada, não sei o quê, e eu falei assim, meu filho, vou levar, bora. Falei, não, Senhor, profetiza. Falei, não, Senhor, profetiza, vou levar. Falei, tá bom, Senhor, fico um monte. Estou a parte de uma semana, orando no monte de Deus, arranca do meu caminho. 15 dias depois, arrancou. Então arranca mesmo, irmão. Arranca. Porque ele avisa e não quer. Fala e não quer. Fala e não quer. Aí eu arranco. Né? Mas vamos lá, está fugindo do assunto. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos 2, 42, ele Atos 2, 42. Nós vamos ler aqui na comunhão e socialização. O que é o que é socialização? Socialização são várias pessoas unidas tentando compreender uma a outra a fim de um propósito ou de um êxito que tem necessidade que seja, ou um vínculo, ou um projeto grande, é sentar para interagir e conhecer um outro por fim de executar um serviço que tiver uma comunhão. Uma família. Que a igreja é família. Verdade, pregador. Verdade. A igreja é direcionada como um corpo, uma família. Certo. Mas tem homens e mulheres dentro da igreja, não desesperadamente. Aqui eu sei que não acontece isso. Mas tem igrejas grandes que homens vê o tropeço de uma pessoa, de outra família, sendo membro da igreja ali, e julgam e prejulgam, porque não é da família dele nem filho dele. A Bíblia diz que a igreja é uma família só. Então eu devo julgar, eu devo tratar a sua família e seus filhos como se estivesse tratando em mim. Eu devo tratar as irmãs como se estivesse tratando em mim. Entendeu? Está entendendo? Então, assim que Deus ensina na igreja. Essa é a unificação. Essa é a questão. Vou ler de novo. Entendeu? É isso mesmo, pastor. Um dos pilares da igreja primitiva chama a comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre nos Hebreus do Novo Testamento. No seu sentido, literalmente, de parceria. Aí, pastor. Participação. E comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João, quem vai abrir? 1 João 1,7. 1 João, vamos lá. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja
devidamente edificada, solidamente edificada, onde não há comunhão com os outros. Não há edificação na igreja. Ou na pessoa individual. Um pode ter e o outro não. Por quê? Um busca isso e o outro se esconde disso. Porque ele não quer socializar-se ao irmão por uma indiferença própria, pessoal dele e individual dele. Aí o que ele faz? Ele transfere, meu Deus, ele transfere aquele sentimento de culpa que ele tem para aquele outro irmão que não tem, para roubar do irmão a liberdade que ele tem. Eu vejo uma árvore, Deus limpando essa árvore. Quer dizer, quem trata assim, Deus tira. Quem tem esse sentimento, até mas tinha e não mostrava. Por quê? É coisa espiritual, individual da pessoa. E a pessoa que ela quer isso, não importa a dor que ela sinta, ela vai lutar para não sentir mais essa dor. E como é que ela vai fazer para lutar para não sentir mais essa dor? Confessando que tem. E não precisa confessar como um pastor da igreja, a não ser pecado. Agora, isso que eu estou falando que é trauma, ela pode confessar para Deus, com Deus, através do Espírito Santo movendo dentro dele, que trouxe esse pensamento dele para mostrar que ele tem essa falha aí, para que ele largue isso e seja socializado com quem ela não consegue ser. Porque não está no outro, está na pessoa. E quando ele não consegue fazer, sabe o que ele faz? Se exclui. Se esconde. São sentimentos que afastam a pessoa de pessoa. São pensamentos que afasta a pessoa de pessoas. Estou vendo uma mudança muito boa em você. Estou olhando para o seu rosto, estou vendo um brilho que você não tinha. Estou vendo uma liberdade que você não tinha. Mas você está tendo trauma ainda. O trauma você está tendo. Se você pudesse fugir. Amém. Vamos lá. Unidade e fraternidade. Pode adiantar? Estou 5 minutos agora. Já até passou. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade. Então nós sabemos o que é fraternidade, sim ou não? O que é fraternidade, irmãos? Nos fraternizarmos com o irmão e com os outros. Fraternidade, unidos. Entre seus membros, pelos João 1:3. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos, João 17, Evangelho de João 17, 21. Um dos grandes males da igreja moderna está justamente na quebra da comunhão cristã. E o que tem provocado um grande fragmento do corpo de Cristo, é o que tem o que tem provocado grande fragmentação do corpo de Cristo. Fragmentação o quê? Fragmentação é uma peramuda e ela é quebrada em vários fragmentos se espalham. É uma fragmentação de pessoas. Deu para entender isso aqui? Uma fragmentação entre pessoas. É o que Deus fez comigo. Isso. Por isso que a Bíblia diz que quando o corpo está mal, que quando um membro está mal, todo o corpo sente ou vibra, por causa do sentimento. Devemos, portanto, nos esforçar
em nossas igrejas locais, em Hebreus 4:13, diz assim: a fé na festa social. A fé cristã, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. E se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneu possui também no sentido de ajuda contributiva e partilha, é usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12:13. O sentido desse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho de Filipenses 4:15. Não se trata apenas de manter a fome dos pobres, deixando os vazios de Deus. Estou falando, como eu falei antes. Não adianta a gente fazer a obra, principalmente com irmãos, crentes, e não levar a maior alimento, que é uma oração, uma palavra, um culto rápido de 20 minutos, que crente não se reúne, não dá para levar menos de 20 minutos, né? Não dá. Às vezes não leva menos de 40, né? Às vezes não leva menos de 1 hora, dependendo do crente. Se o crente for igual o Igor, é 2 horas de culto. Não, Igor? É sério, irmão, você não tem noção do que esse garoto tem guardado. Ele pode não falar, mas ouve. E eu sei. De Deus, os vazios de Deus. E é o exercício da fé cristã na sua integridade. Integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer a sua fé de maneira bíblica, esquecendo os mais carentes ou mais fortes. Jesus ressaltou esse fato em Mateus 5, ao 36. Mateus 5, 35 ao 36. Que modelo de igreja somos quando poucos temos muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato em Tiago 2,15, diz assim: conclusão. Não vai dar pouco tempo fora, já era para ter acabado, vamos lá. Vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo como uma mensagem da luz em sua sociedade que está corrompida pelo mundo do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. A igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Amém? Amém. Pastor Sérgio, eu agradeço a oportunidade.